Bom dia a todos. Hoje, iremos falar sobre a segunda fase do romantismo, mostrando suas principais características e interpretando algumas liras de Álvares de Azevedo, um dos poetas da época. Na segunda fase do romantismo, que ocorreu aproximadamente entre 1850 e 1880, algumas características marcantes envolvem o subjetivismo acentuado, a valorização da melancolia e do pessimismo, a exploração do exótico e do noturno, além de uma tendência ao escapismo. Geralmente, os temas envolvidos eram a morte, o amor idealizado, a fuga da realidade, o nacionalismo e o conflito entre razão e emoção. Autores desse período, como Álvares de Azevedo e Fagundes Varela, no Brasil, buscaram expressar as inquietações e os anseios da alma humana de forma mais intensa e subjetiva. A segunda etapa do romantismo, também conhecida como ultrarromantismo ou segundo romantismo, surgiu na Europa durante a primeira metade do século XIX. Algumas das características dessa fase incluem individualismo exacerbado. Os escritores dessa época enfatizaram a expressão cultural e a liberdade criativa, muitas vezes desafiando as normas sociais e culturais. Fuga da realidade. Houve um aumento na idealização do passado, bem como um escapismo para mundos imaginários e exóticos. A literatura frequentemente retratava ambientes distantes no tempo ou no espaço. Misticismo e ocultismo. Muitos escritores se interessaram por temas místicos, esotéricos e ocultos. O sobrenatural e o misterioso eram frequentemente explorados nas obras. Nacionalismo. O sentimento nacionalista foi uma característica proeminente, com autores buscando valorizar a cultura e as tradições de seus países. Exploração das emoções humanas. Os escritores exploravam profundamente as emoções humanas, especialmente o amor, a tristeza, a melancolia e a solidão. A ênfase estava na expressão emocional genuína. Rebeldia e anticonformismo. Muitas obras românticas dessa época refletiam um espírito de rebeldia contra as convenções sociais e políticas, questionando as instituições estabelecidas. Estilo melodramático. O estilo literário era muitas vezes marcado por um tom melodramático, com enredos complexos e personagens intensos. É importante ressaltar que tais características podem variar em diferentes contextos culturais e em diferentes formas de arte dentro do movimento romântico. Noite na Taverna. Pode ser interpretada como uma expressão literária que revela as tensões e contradições do período em que foi escrita, marcada pelo romantismo no Brasil. A obra reflete o desejo romântico por liberdade e emoções intensas, mas também traz uma crítica social e uma visão sombria da condição humana. A crítica social. A ambientação na taverna funciona como uma metáfora para a sociedade da época. Os personagens envolvidos em narrativas de excessos e paixões questionam e desafiam as normas estabelecidas, expondo as hipocrisias e contradições sociais. A obra pode ser lida como uma crítica à moralidade conservadora e à repressão das paixões humanas. A exploração das paixões humanas. Azevedo aborda de maneira intensa e muitas vezes autodestrutiva as paixões humanas, incluindo o amor proibido, o desejo carnal e as consequências emocionais. Cada história na taverna serve como uma janela para as profundezas da psique humana, explorando os limites do que é socialmente aceitável. O romantismo obscuro e gótico. A influência do romantismo obscuro é evidente na atmosfera sombria, nos elementos sobrenaturais e na abordagem macabra de temas como a morte. Essa estética contribui para criar uma obra que transcende as fronteiras do convencional, buscando explorar as emoções humanas em toda a sua complexidade. Busca pela autenticidade e liberdade. Os personagens de Noite na Taverna representam a busca romântica pela autenticidade e liberdade. Ao se entregarem aos excessos e paixões, eles desafiam as convenções sociais, buscando uma vida plena e verdadeira, mesmo que isso resulte em tragédia. Desencanto e melancolia.
Apesar da busca por intensidade e liberdade, a obra também transmite o sentimento de desencanto e melancolia. As escolhas dos personagens muitas vezes levam a consequências trágicas, sugerindo uma visão pessimista sobre a natureza humana e sociedade. Em resumo, Noite na Taverna pode ser interpretado como uma obra que vai além das fronteiras do romantismo tradicional, explorando os limites da experiência humana, criticando a sociedade da época e oferecendo uma visão provocativa sobre o desejo, a liberdade e a busca por significado na vida. Análise de Noite na Taverna. Noite na Taverna é uma obra que se destaca pela ousadia e intensidade de suas narrativas. Álvares de Azevedo, influenciado pelo romantismo europeu e pelo gênero gótico, constrói um universo literário que desafia as convenções morais e sociais da época. A estrutura episódica, com os contos entrelaçados contados por personagens em uma taverna, permite a exploração de uma variedade de temas. Azevedo utiliza esse ambiente boêmio como um microcosmo para representar a decadência moral da sociedade. As histórias, muitas vezes centradas em amores proibidos, crimes passionais e experiências sobrenaturais, refletem inquietação existencial e a busca por uma vida mais autêntica. O erotismo presente na obra é notável e Azevedo aborda temas considerados tabus na sociedade conservadora da época. A paixão é retratada de maneira visceral e por vezes autodestrutiva, revelando a influência do movimento ultrarromântico que buscava a expressão plena das emoções e a quebra de barreiras estéticas e éticas. A linguagem poética e carregada de simbolismo contribui para a atmosfera sombria e melancólica da obra. Azevedo utiliza recursos literários como criar imagens vivas e impactantes, transportando o leitor para um universo de exaltação das paixões e do hedonismo. Além disso, Noite na Taverna pode ser interpretada como uma crítica à sociedade hipócrita e repressora da época. Azevedo questiona valores tradicionais, colocando em evidência as contradições entre a moral oficial e as pulsões humanas mais profundas. Em conclusão, Noite na Taverna é uma obra complexa, que desafia normas estabelecidas, explorando as profundezas da psique humana e oferecendo uma visão provocativa sobre amor, morte e liberdade. A riqueza literária e a coragem temática de Álvares de Azevedo garantem à obra um lugar de destaque na literatura brasileira do século XIX. A obra Macário também se destaca pela sua abordagem única da morte, que é constantemente retratada como uma presença tangível ao longo da narrativa. A relação simbólica entre Macário e a morte transcende a mera representação do efêmero, transformando-se em um elemento central que conduz o protagonista por caminhos filosóficos e metafísicos. A obsessão de Macário com a morte não apenas enfatiza sua busca por significado, mas também oferece uma reflexão profunda sobre a finitude da existência humana e a inevitabilidade do desconhecido. Essa exploração existencial adiciona uma camada de complexidade à obra, convidando os leitores a confrontarem suas próprias contemplações sobre a vida, a morte e o sentido da última existência. A atmosfera melancólica de Macário é acentuada pela presença de elementos da literatura gótica, como paisagens sombrias e a exploração das emoções mais obscuras do protagonista. Azevedo, ao mergulhar nas profundezas da psique de Macário, proporciona não apenas uma narrativa de suspense, mas também uma exploração poética da angústia existencial. A intertextualidade na obra é evidente, com referências a grandes nomes da literatura e da filosofia, como Lord Byron e Johann Wolfgang von Goethe. Essas influências contribuem para a riqueza cultural da narrativa, convidando os leitores a contemplarem não apenas a história de Macário, mas também as conexões entre diferentes correntes artísticas e filosóficas. A dimensão trágica da obra é reforçada pela inevitabilidade do destino de Macário, que parece predestinado a um desfecho sombrio. Essa tragédia, entrelaçada com o sobrenatural, cria uma narrativa que transcende as barreiras do tempo, mantendo sua relevância e impacto emocional ao longo das gerações. Além disso, Macário pode ser interpretado como uma representação literária da luta do autor contra as limitações sociais e artísticas da sua época. Azevedo, ao desafiar convenções estilísticas e temáticas, deixa um legado que ecoa as inquietações da sua juventude romântica diante de um mundo em transformação. Assim, Macário não é apenas uma obra do seu tempo, mas uma peça intemporal que continua a fascinar leitores, convidando-os a explorar as profundezas da condição humana, os desafios da autodescoberta e as fronteiras entre a realidade e a imaginação.
Ainda mais, a obra Macário se destaca pela sua habilidade em construir uma tensão narrativa através do uso meticuloso de simbolismos. A presença recorrente de elementos como corvos negros e velas queimadas lentamente cria uma atmosfera de iminência, sugerindo que o destino do Macário está entrelaçado com forças além da sua compreensão humana. Esses simbolismos, habilmente entrelaçados na trama, aprofundam a experiência do leitor, convidando-o a decifrar os significados ocultos por trás dessas imagens sombrias e a se perder nas complexidades do universo literário de Azevedo.